Fala aí, galera, beleza? Vamos lá, um Elantra 2016 ou um Sentra 2017? Essa foi a pergunta do Roberto, né? Tem uma galera que quer comprar um sedã médio, porém não quer Corolla, não quer Civic, quer um carro um pouco diferente. Vamos fazer aqui um comparativo entre os dois, tá? Mostrando o que cada um tem de melhor em relação ao outro, tá bom? Porém, eu já adianto, tá? Entre essas duas opções, eu ficaria numa terceira opção, mas eu já explico para vocês. Vamos lá. Vamos começar aqui, pessoal, pelo Sentra, tá? Separei aqui dois modelos, vou explicar para vocês o porquê que eu separei dois modelos, ano 2017, como o Roberto pediu, enfim. O primeiro aqui, ó, é um Sentra 2017, o modelo SV, tá? É o modelo intermediário da marca. Esse daqui tá saindo por 68.900, a FIP dele bate 67.921, tá vendo? Quase 68 mil. Esse aqui tá um pouquinho a mais, normal para o carro, tá? Tá com 114 mil quilômetros rodados esse carro aqui. Normalmente, tá, quando a gente começa a olhar o Sentra, são carros mais rodados realmente, tá? Porém, esse motor aguenta e aguenta muito, tá? Se tiver bem cuidado, é um motor aí que tem muita resistência, vai rodar aí mais de 500 mil quilômetros sem abrir, se tiver bem cuidado com as manutenções certinhas. Nesse ano aqui, o Sentra me agrada um pouco mais, porque ele já teve o facelift, né? Essa frente aqui já ficou mais bonita, enfim, ficou um carro um pouco mais moderno, né? Quando você olha, você tem aquela sensação de um carro um pouco mais novo quando eu comparo com o Elantra 2016, tá bom? Porém, o Elantra também é um bom carro, tá? Já vou falar dele já já. Aqui só pra gente bater um pouquinho de papo em relação ao Sentra, tá? Um motor clássico aí, um 2.0, enfim, já muito conhecido, tá? Com corrente de comando, são 140 cavalos, com 20 de torque, enfim, um carro que não dá dor de cabeça quando bem cuidado, quando bem tratado, tá? Muito espaço interno, muito conforto, é um carro que você pega estrada e você tem um conforto assim, extremo, tá? Em viajar com Sentra, é uma boa opção para quem quer espaço, ó. Nesse caso aqui, inclusive, tá até com cadeirinha, tá vendo? Ó? Um carro familiar, um carro que realmente é muito prazeroso de dirigir, quando a gente pensa em conforto, tá? Bancos em couro, enfim, totalmente completo, né? Um sedã médio, como nós falamos no começo do vídeo, clássico, tá bom? Bem clássico mesmo. O detalhe que muda em relação ao Elantra, tá? Tá aqui, é um CVT, esse CVT tem conversor de torque, claro, porém não deixa de ser um CVT, tá? Então, para quem não gosta, né, daquele carro que demora mais a acelerar, que é aquele CVT mais enceradeira, talvez aqui no Sentra isso incomode. Para quem anda de boa, que não tem aquela coisa de ficar acelerando muito forte o tempo todo, é um carro que vai te trazer muito prazer também. Muda muito em relação ao Elantra, porque lá no Elantra nós temos um automático de 6 velocidades, tá? Um automático tradicional, ele é um pouco mais responsivo do que o câmbio CVT. Mas repito, tá? Para quem não liga muito para essa parte de aceleração mais forte, no caso aqui do CVT do Sentra, você vai ter muito conforto sem ter nenhum problema, tá? Ar digital, enfim, o carro geralmente que já é muito consagrado no mercado, tá? E um preço abaixo de 70 mil, ano 2017, tá bem compatível, né? Principalmente quando a gente compara com Civic e Corolla, né? Que são carros mais vendidos, porém o preço é maior, né? O preço é superior. Então você consegue comprar um sedã médio um pouco mais barato quando você foge aí desse eixo, né? Corolla, Civic, que são os mais procurados. Aqui tá vendo o ar digital mostrando, tá dual zone, enfim. Um carro já bem completinho nesse aspecto, enfim, multimídia. É uma boa opção de carro, tá? Aqui com start-stop também. Porém, se puder subir um pouquinho o orçamento, em vez de pensar no Sentra SV, pode ser pensado no Sentra SL. Aí é bem mais completo do que o SV, tá? Inclusive com teto solar também. Um carro muito bonito, ó, esse daqui é um pouquinho mais caro, tá vendo? 74.970. Eu acho que a FIP não muda porque não identifica. Deixa eu ver se... Ah, não, identifica sim, ó. A FIP foi para 70 mil, tá vendo? Um pouquinho acima do SV, porém, como eu falei, um pouco mais completo também. Esse aqui tá até mais rodado, ó, 161 mil. Em relação à mecânica é a mesma, tá? Vai ter os mesmos 140 cavalos, o mesmo câmbio, mesmo torque, óbvio, também com corrente de comando, também muito confiável, óbvio, tá? A mesma coisa, mas ganha em acessórios, né? Você vai ganhar em teto solar, enfim, banco elétrico. Olha como é que é bonita a parte do teto solar, pessoal. Assim, bem... Cara, os carros, né? Alguns carros com teto solar realmente eles chamam muito mais atenção. Porém, um pouco mais caro também, tá bom? Mas
sinceramente, vale a pena. O grande problema, tá, na minha opinião, do Sentra, quando a gente compara com alguns outros carros, que essa suspensão dianteira do Sentra, ela sofre um pouquinho, tá? Então, bucha, bandeja, amortecedor, tende, né, a ter um desgaste um pouco mais rápido do que de outros carros. É um carro pesado, né, um sedã médio, um carro luxuoso, porém não é tão baratinho essa manutenção, tá? Assim, é absurdo? Não, não é nenhum absurdo, mas algumas manutenções aí corretivas, você vai gastar 3, 4 mil reais para poder reparar essa suspensão. Não é tão baratinho assim, mas também não quebra de certa forma fácil, digamos assim, né? Tem uma construção aqui bem superior, tá? É um carro japonês também, né? Enfim, como o Toyota, como o Civic, ele tem realmente uma construção um pouco melhor, eles levam mais a sério nessa parte construtiva dos carros, tá bom? Saindo aqui do Sentra que o Roberto perguntou, vamos aqui ó, para o Elantra, ano 2016, né, como ele pediu, esse aqui está com 110 mil quilômetros rodados, por 69.790, esse aqui do anúncio, tá? Em relação à tabela FIPE, ele está saindo por 68.780, tá? Isso de FIPE, normal ser um pouquinho acima, tá? São carros que são rodados também, enfim, não são carros que você vai conseguir achar aí com 30, com 40 mil quilômetros, até porque também, se a gente parar para pensar, já são carros com 7, 8 anos de uso, tá? Mas um carro, assim, espetacular, tá? Eu gosto muito, muito, muito mesmo do Elantra. Tem um motor mais potente, tá? Um motor nu aqui, no caso também com corrente de comando. Como eu falei, é um automático tradicional, tá? De 6 marchas, com conversor de torque também. Na gasolina, ele tem 178 cavalos, com 21,5 de torque. No etanol, diminui um pouquinho, vai para 169 cavalos, com 20 de torque. Mas responde muito bem, tá? Em relação ao consumo, nos dois casos é basicamente o mesmo, tá? Tanto o Sentra quanto o Elantra, se tiver bem regulado, né, bem certinho ali em relação às manutenções, vocês vão conseguir médias entre 8 e 9 com gasolina na cidade, na estrada entre 12 e 13, tá? E isso levando em consideração que o carro está regulado, tá tudo certinho, com as manutenções corretinhas, tá bom? O porta-malas aqui no caso do Elantra, ele perde por Sentra, tá? Aqui no caso do Elantra ele tem 420 litros, lá no Sentra tem 503 litros, tá? O Elantra ele é um pouquinho mais esticado, né? O design dele, como se fosse um coupé, né? A parte de trás aqui, ó, ele cai um pouquinho mais do que o Sentra, então sacrificou um pouquinho aqui o porta-malas, tá? Então em relação ao porta-malas ele perde, são 420 litros, como eu falei, lá no Sentra 503 litros. Mas na motorização ele ganha e ganha bastante, né? São 178 cavalos aí no etanol, com 169 na gasolina. Eu acho que eu falei o contrário da outra vez, né? Então assim, só para retificar, tá, pessoal? No etanol, 178 cavalos. Na gasolina, perde um pouquinho e vai para 169, tá? No torque, claro, né? No etanol 21,5, na gasolina 20. Mas olha que carro bonito, olha que carro bem feito. O acabamento do Elantra, assim, me chama a atenção, tá? Eu gosto muito do acabamento do Elantra, eu acho um carro até superior ao Sentra, tá? Esse ano aqui do 2016 ele é até um pouquinho mais completo do que alguns modelos 17, tá? Porém, quando a gente olha pro Sentra 2017, ele já tem um facelift, né? Então aqui no caso do Elantra, ele ainda tem a frente antiga, né? Fica visualmente um carro teoricamente um pouco com um visual mais antigo, tá bom? Mas internamente é um carro que, caramba, dá show, tá? A multimídia aqui, claro, foi mexida, né? De liberar aqui em relação a mídia também nele, né? Enfim, ou é a mesma e colocar aqui uma interface ou trocar a multimídia, tá bom? O ar-condicionado aqui também digital, tá vendo? O automático dele aqui, o tradicional, como eu falei, de 6 velocidades. Um cluster muito bonito. Esse painel central aqui também eu acho muito bonito. Esses bancos claros desse ano 2016, eu acho que traz muito requinte para o carro, muito luxo. Eu gosto muito do Elantra, tá? Eu acho que é um carro que tem mais chão do que o Sentra. Nesse ano aqui, 2016, é um carro mais grudadinho. O Sentra, ele é mais, como eu falei, ele é mais... Aqui, como é que é bonito, pessoal, aceso à noite, né? O ar-condicionado do Ozone também. Enfim, em relação ao Sentra, ele é um carro que ele é mais largo internamente, é um carro mais confortável, ele é um pouco mais macio em relação à suspensão. Então, assim, se eu tivesse que classificar o Sentra, tá? Eu classificaria o Sentra por ter mais conforto. E no caso do Elantra, ele é um carro com uma sensação um pouco mais esportiva, é um carro um pouco mais baixo, então você tem uma sensação de dirigir um pouco mais esportiva. Tem um câmbio que é mais responsivo, então você tem um pouco mais
de prazer na troca de marcha desse automático, digamos assim. Porém, esse ano 2016, ele tem ainda um aspecto um pouco mais antigo de visual, tá? De design, digamos assim. Mas também tem muito conforto, tá? Embora o Sentra tenha mais, na minha opinião, ele também vai ter muito conforto. Entre essas duas opções, eu ficaria muito na dúvida, tá? Muito na dúvida mesmo, porque eu gosto muito do Elantra, porém o facelift do Sentra me agrada mais por ter um aspecto mais novo. Agora, qual eu escolheria? Eu acho que eu aumentaria um pouquinho o custo, tá? Iria para o preço, né, do Sentra SL, digamos assim, na faixa dos seus 74, 75 mil, e iria nesse daqui, pessoal, ó, no Elantra, ano 2017. Aí, sinceramente, cara, é muito carro, é muito bonito esse carro, muito bacana, tá? Aqui ele tá saindo aqui, esse aqui tá com 99.100 km rodados por 74.900, tá? FIP dele, 74.669. Existe diferenciação, tá? No caso do 2017, pessoal. Vocês vão ter a série especial, né? Você tem o top, você tem ele sem ser a série especial. Só que é um carro realmente muito bonito. Ano 2017, repito, já veio com facelift. Olha como é que já traz um aspecto mais jovial para o carro, né? Enfim, e olha ele internamente. Muito, muito bonito mesmo. Motor, claro, né, o mesmo também, com a cavalagem. Um motor muito confiável, como eu falei também com corrente de comando. Só o porta-malas que é um pouco menor, tá? Então, se o porta-malas for um problema, aí tem que pensar lá no Sentra realmente que tem 503. Mas nessas opções, eu tentaria subir um pouquinho o meu orçamento e iria aqui no Elantra, ano 2017. Volante multifuncional também, tá vendo? Um carro muito bonito. Repetindo aqui em relação a preço, tá? O SV do Sentra, 68.900 mais ou menos, está em torno de 70 mil. Quando a gente pensa no Elantra também, 2016, vai bater nessa faixa também, tá? Se a gente pensar no Sentra SL, no mais completo, com o teto solar, a gente vai falar em torno de 75 mil, que daria para comprar o Elantra 2017, né? Já com facelift também, em torno dos 75 mil. Então, eu particularmente iria de Elantra ano 2017, que eu acho que é um carro, assim, espetacular, tanto de chão, como de motor, como de acabamento interno. Beleza, galera? Valeu, tá? Um abraço. Tchau, tchau. Fica com Deus.